E aí, galera, boa noite. Estou aqui produzindo mais um vídeo aula para vocês de revisão para a nossa prova de terça-feira. Já é a prova da segunda unidade. Então nós estamos concluindo a primeira unidade e agora já estamos trabalhando a segunda unidade. E o que é que nós iremos trabalhar, o que é que nós iremos abordar na prova de terça-feira? Lembrar que a prova de terça-feira, que é a chamada avaliação semanal, ela compôs-se-á de 10 questões. E as 10 questões, elas foram distribuídas, segundo os nossos estudos, pela geografia física, através dos elementos internos e externos do relevo, através do que a gente chama de agentes formadores e agentes modeladores do relevo terrestre. Então, nós temos, eu citei lá na sala, o círculo do fogo do Pacífico e o círculo do fogo do Atlântico. E aqui nós temos o nosso planisfério global, veja, que veio da escola, eu pedi emprestado à nossa querida diretora, justamente para mostrar. Então, o que é o ciclo do fogo do Atlântico e o ciclo do fogo do Pacífico? São áreas de instabilidade sísmica, são áreas de dobramentos modernos. Então, essas regiões, elas são atuantes através dos movimentos das orogênese, ou movimentos orogenéticos, fruto da convecção do magma. Então, falar no círculo do fogo do Pacífico ou do Atlântico é lembrar que é uma região orogenética recente que sofre a ação do magma. Outro assunto importante que nós abordamos fala sobre a questão dos terremotos, dos maremotos do Brasil. E aí eu expliquei, nós estamos no meio de uma placa tectônica, logo o Brasil não é comum esses terremotos e maremotos de grande intensidade. O que é que existe no Brasil? É a questão da acomodação das placas. Diante disso, a existência de um tremor no Brasil de baixa magnitude, ela é fruto do quê? Das falhas geológicas. Então, as falhas geológicas são aquelas que promovem os tremores no Brasil. Outro ponto importante que nós trabalhamos foi sobre a questão das imagens. E na prova vocês irão encontrar uma imagem. Então, se a imagem mostrar o processo erosivo, são os agentes externos. Se a imagem mostrar o processo de construção, são os agentes internos. Então, quais são os agentes internos ou criadores do relevo? Ou as forças endógenas? Abalucismo, tectonismo e vulcanismo. E quais são os agentes externos ou modeladores do relevo? Aí eu falei, intemperismo químico, físico e biológico. Então, se a imagem mostra construção, é o agente endógeno. Se a imagem mostra desgaste, é o agente exógeno, não esqueçam. Um outro ponto que nós abordamos foi a questão das tectônicas de placas, né? As placas se movimentam. E o que é esse movimento? Como isso ocorre? É só lembrar que as placas se movimentam de forma lateral, de um lado para outro, de um lado para outro. Por isso que, se você olhar, o leste do Brasil se encaixa com o oeste da África. Então, esse é o movimento das placas. O movimento das placas tectônicas é resultante da compressão lateral sofrida por uma determinada área, por uma determinada rocha. Então, nós temos aí uma imagem que vai justamente mostrar a compressão desta estrutura rochosa, desse tectonismo, o movimento de placas. O outro ponto fala sobre a questão externa. Lembre-se, quem é que modela o relevo? Quem é que modela o relevo? São os agentes externos. Aí nós temos o intemperismo químico, que é a água, o intemperismo físico, que é a temperatura, e o intemperismo biológico, que é formado de animais e vegetais. Então, falou em intempéries físico, químico, biológico, falou no processo de modelagem do relevo. Vocês irão encontrar isso na prova, se Deus quiser. Outro ponto ainda dentro do contexto dos intempéries, do intemperismo, nós temos a questão da estrutura, da temática. Então nós temos na Terra planalto, planície, depressões
tudo isso é resultante do quê? Do intemperismo químico, físico e biológico. Da outra questão que aborda as formas de relevo planas, as formas de relevo antigas, erodidas, elas são oriundas do intemperismo ou oriundas dos agentes externos ou modeladores. A gente abordou e está na prova de terça-feira. Outro ponto importante, ele fala sobre a questão da erosão. Veja que eu estou explorando muito a questão dos agentes externos ou modeladores, aliás. Então, se eu estou em uma cadeia de montanha, de serra, nós temos a inclinação. Lembra que eu falei em algumas salas sobre construir uma cisterna? Eu tenho minha casa e tenho uma fossa. Onde é que eu vou construir a minha cisterna? O meu poço artesiano. Lembra que eu falei isso? Principalmente no primeiro ano C, mas que eu vou abordar também no primeiro ano D, na segunda-feira. E o que foi que eu disse? Que nós temos que procurar uma inclinação oposta onde está a fossa. Então ele fala da contenção do escoamento superficial. Então o que é isso? Nós temos que construir, nós temos que plantar para conter este escoamento, esse tipo de erosão. Então, na contenção do escoamento superficial das águas em áreas inclinadas. Então, são técnicas usadas para evitar o processo erosivo. E quem é que usa isso? A China. A China usa muito isso, porque o relevo chinês é muito desajustado. Então, o que é que eles fazem? Eles plantam em curva de nível, eles plantam para evitar a erosão do solo e daquela área em destaque. Um outro ponto importante também que eu abordei foi sobre os agentes endógenos. Só lembrar, quais são os agentes endógenos? São aqueles que criam o relevo. Então nós temos vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico. O abalo sísmico, ele dá-se-á em terremoto, se for na terra, e maremoto, se for no mar. A escala que mede a intensidade nós chamamos de Richter, e que varia de 0 a 9. Se este terremoto, ou se esta intensidade sísmica for no mar, nós geraremos as chamadas ondas gigantes, que a gente treinou este nome. Então, os agentes endógenos se caracterizam pelo vulcanismo, tectonismo e abalo sísmico. Não esqueçam, meus queridos alunos. E aí, nós temos a questão a concentração das águas. A água também, que é o modelo de precipitação. Você tem a água pluvial, que é a precipitação, e a água a partir dos flúvios, dos rios. O que é que elas fazem? Elas causam erosão. Então, a preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado, contribuindo para o quê? Contenção do processo de erosão. Então, o desmatamento que a gente citou, processo de destruição da paisagem vegetal, vai contribuir para uma intensificação do processo erosivo. E finalizando, nós temos a atuação dos elementos físicos, químicos e biológicos. E o que os elementos químicos, físicos e biológicos fazem nesse processo externo da Terra? Eles promovem o intempéries ou intemperismo, a erosão. Então, galera, este é o resumo da nossa prova de terça-feira para a nossa primeira unidade ou a nosso primeiro contato da segunda unidade do ano de 2022. Valeu, galera, e não esqueçam da sexta-feira 13. E lembre-se, eu não estou falando muito do Globo, porque na revisão para a prova que vai ocorrer amanhã, a gente já falou bastante. Valeu, galera, boa sexta e boa prova. Terça-feira iremos nos estar junto mais uma vez novamente. Valeu, valeu e até mais. Hoje é sexta-feira 13, não esqueçam.